Vocês já se perguntaram quais são os personagens mais poderosos de toda a Marvel possível? Bom, esse vídeo aqui vai ser um exímio explicativo para vocês, uma tier list dos personagens mais poderosos da Marvel, tudo que você deve saber, deveria saber e também entender quem são ou quais são os personagens mais poderosos da Marvel. Vocês vão ver nesse vídeo aqui e agora. E claro que se vocês não viram os outros dois vídeos da tier list também dos personagens, os personagens mais poderosos da ficção e também os personagens mais poderosos dos animes também, recomendo que vocês vejam, porque lá também eu falo muita coisa que eu não vou estar falando aqui também, que envolve também cosmologia de os personagens de modo geral, né, também em si. Vamos separar o universo Marvel em 4 camadas, tá? Eu acho, né, que a gente deve separar o universo Marvel em 4 camadas nessa tier list aqui, para poder ficar mais organizado. Então a primeira camada é Deus, topo, né? Obviamente tá no topo, tudo. Segunda camada, deuses cósmicos, né, que seria então seres, né, que são ameaça à criação da Marvel, ou seja, personagens que ameaçam toda a Marvel como um todo, tá? Mas não quer dizer que eles sejam acima do Toa, não, ou do Deus em si, no topo, não. É que eles só oferecem uma ameaça a todo o universo Marvel como um todo. Terceira camada, entidades cósmicas maiores. Bom, aqui a gente já entra em um escopo mais inferior, mas também importante para Marvel, que seriam o quê? Seres que dominam forças cósmicas e podem destruir ou criar universos, ou também criar multiversos, ou influenciar também o multiverso. E quando eu falo também multiverso, não é só multiverso numa escala ou no escopo menor, mas como também o omniverso, que se escala uma área, um escopo maior do que o multiverso em si padrão que a gente conhece. Porque o omniverso, ele é nada mais do que um multiverso, só que contido em outro multiverso. Aí meio que engloba vários multiversos infinitos. Quarta camada e a última, mas também não menos importante, são deuses e seres celestiais, né? E aqui eu englobo personagens que são bastante poderosos, mas abaixo de outras entidades ou seres que contêm um poder muito maior ou então uma importância maior. Certo? Bom, vamos começar então. A gente já tá aqui com o primeiro personagem, que seria o Visão na K1010, né? Esse aqui é o auge do Visão, tá? Nada mais do que é uma versão do Visão. Claro que o Visão em si, ele como um Vingador em si, ele é bem poderoso, mas não é nada além do que, saca? Tipo, ele não é mais forte que o Hulk, ele não é mais forte que o Thor, ele não é mais poderoso que a Wanda, saca? Mas ele tem os seus poderes interessantes. Nesse caso aqui é o Visão no auge. E qual que é o auge do Visão? Basicamente quando ele entra na K1010. A K1010 eu vou estar falando sobre ela aqui mais pra frente, ela vai estar aqui também nessa lista aqui, nessa tier list aqui também. Mas quando o Visão ele entra na K1010 em si, ele se torna, eu não vou dizer um escritor, mas ele se torna um ser que ele consegue um poder, uma influência, um controle maior. Não vou dizer 100% dos personagens, mas 95% dos personagens da Marvel que eles têm. Ou seja, o Visão na K1010 ele consegue emanar ideias, pensamentos, conceitos, tudo que envolve a criação da Marvel num ato de se realizar. Na K1010 em si, ele conseguiu emanar os Vingadores, Quarteto Fantástico, todos os heróis da Marvel em si como um todo, para poder enfrentar a Nyx, que estava então lá dentro também enfrentando ele. Nesse escopo, o Visão ele não tem limite, tá? Ele literalmente ele faz qualquer coisa. O único limite dele é a sua imaginação. Com a imaginação ele pode fazer tudo. No auge dele, sim, ele seria uma ameaça a toda a Marvel, e eu colocaria ele facilmente aqui na segunda camada. O próximo aqui é o Antitudo ou Antitodo. O Antitudo, ao ser destruído pelo terceiro cosmo, ele se tornou a origem de todas as entidades não existenciais em todos os cosmos subsequentes, lá em Defensores 2021, número 5, tá? O que quer dizer isso? Bom, qualquer ser de natureza não existencial é essencialmente uma parte do Antitudo ou Antitudo. No entanto, o Knu ele é uma exceção, pois sua existência precede ao primeiro firmamento. E isso também inclui o Oblivion e o Esquecimento, que surgiu no final do sexto cosmo, lá na história do próprio universo da Marvel de 2019, número 1. Essa ideia ela é reforçada também em King in Black número 1,
onde é revelado que o vazio governado por Knu, o Oblivion também, né, que meio que um escopo ali, nasceu entre o fim do sexto cosmo e o início do sétimo, como então o universo e o multiverso, entre aspas, assim, né, que são termos usados para poder, como forma, né, intercambiável nos próprios quadrinhos da Marvel em si. Essa distinção, ela é importante, porque a relação da idade do Knu na Marvel Tales, Knu, ele afirma que foi criado na era do próprio primeiro firmamento, enquanto os Guardiões da Galáxia número 10 sugere que o Knu existia antes do oitavo cosmo e possivelmente antes de qualquer outra coisa, o que impediria que ele então poderia ter precedido até mesmo o primeiro cosmo. Ou seja, sim, HQs da Marvel, qualquer HQ, né, tem os seus contras ali, né? Um escritor se contradiz do outro, não tem tanta clareza assim, mas eu não acho que o Antes de Tudo estaria acima sei lá, de deuses cósmicos. Eu colocaria ele aqui na terceira camada facilmente. Ele tem a sua importância e tal. Há também teorias, pensamentos também, né, que ele poderia ser uma parte do Sentinela, do Century, mas eu não acredito nisso. Agora vamos pro Ten e Agora, ou Now, né, que são os filhos da eternidade. São esse garotinho aqui e essa garotinha aqui, tá? Vocês estão vendo aí na tela aqui como é que eles são, né? Basicamente a eternidade, ela gerou vários conceitos que se tornaram entidade independente, como então empatia, elogio, conveniência, entropia, epifania, inimizade e íon. Mais tarde foi substituído por Epot. Outros filhos incluem também o Agora e o Depois, o Now e o Ten, né, que habitavam uma falsa casa das ideias. O Now, ele personificava o presente, enquanto o Ten representava o passado, e juntos eles faziam ali um acordo com os heróis, né, concedendo então mais tempo para novos feitos. E cada herói tinha sua história registrada em livros, e ao aceitar um pacto com o Now e o Ten, essas histórias futuras foram expandidas, mas sem lembrar da sua própria intervenção. O Loki, quando ele entrou, ao descobrir seu destino estava tão estagnado, ele foi atraído pelos esses dois, aí, o Now e o Ten, que lhe ofereceu então expandir suas aventuras e tornar as histórias em si não contadas em realidade, após vencer então a partida de xadrez contra o Ten. O Loki, ele assinou um acordo que reescreveria a história como um herói, ao custo da morte de outro herói no futuro. A cada ideias do Now e o Ten foi depois revelada como então uma limitação da verdadeira, o que torna então uma alegação deles em si muito duvidosas. E eu colocaria eles facilmente também aqui na terceira camada, tá? Só atrás do Antes de Tudo. Não acho que eles ultrapassariam isso daí tudo não, tá? Agora vamos pra Gwenpool. Bom, a Gwenpool é uma personagem comédia, digamos assim, né? Tipo Deadpool em si. Ela não tem nada demais, tá? Ela é uma personagem humana. Só que o que diferencia dela pros outros é que ela tem um hacks, ou então uma interação muito quebrada, tá? Por quê? Porque ela literalmente quebra a quarta parede, e a Gwenpool, ela chega a ser muito um personagem meta, né? Metaficcional nos seus quadrinhos, quebrando então a quarta parede com mais profundidade do que qualquer outro personagem você possa imaginar na Marvel ou DC também como comparação. Ou seja, ela rasga a própria história, a página, para poder chegar em uma parte diferente da história, onde ela pode também interagir com o painel de histórias em quadrinhos. Se ela realmente quiser, ela pode então sair da própria página completamente. O Outside da Marvel pode ser comparado ao Gauntlet Space, ou então as canaletas da Gwenpool, que também é o vazio branco fora dos painéis dos quadrinhos e não é afetado por retcons, e a partir do qual toda a continuidade da Marvel é acessível. Ou seja, ela é uma personagem com uma interação bem quebrada. Inclusive, ela também já chegou a interagir com... criando o personagem no papel, né? Como se fosse realmente uma escritora. Sim, tem um potencial muito grande, muito quebrada, para poder superar vários personagens. Enfim, ela sem esses poderes dela, essas capacidades dela, ela é apenas uma humana normal. Eu colocaria ela acima aqui dos Filhos da Eternidade, tá? Não acho que ela estaria muito atrás pelas suas capacidades que ela acaba tendo também, né? Agora vamos para Mãe dos Horrores. Bom, essa personagem, essa entidade aqui, ela é uma personagem muito nova, tá? Um ser muito novo. Ela é uma entidade que surgiu espontaneamente, sem criação ou conhecimento do próprio um acima de tudo, né? O Todo. Ressentido por ele dominar toda a existência, ela reivindicou a Terra, se escondendo dele, e criou dois filhos para poder governar ao seu lado. Seu segundo filho, Udro, foi feito especificamente para poder desafiar o Criador, seu nome significado mais brilhante que ele. E quando o acima de tudo finalmente descobriu a Terra e viu Udro, ele ficou furioso e manifestou pela primeira vez ao seu lado sombrio, um abaixo de todos, o Below Hall, né? E ele então atacou Udro,
desconfigurando ele e acorrentou a Mãe dos Horrores, encerrando a sua rebelião. Como essa história ainda envolve o Hulk, também a Mãe dos Horrores também não terminou ainda, né? A história do Hulk também está conectada a ele também. Não dá para poder colocar ela muito mais alto do que isso, tá? Então eu colocaria ela facilmente aqui a segunda camada atrás do Visão. Vamos então pro Dormammu. Bom, Dormammu ele é o governante da Dimensão das Trevas, um dos inimigos mais poderosos do Doutor Estranho. Ele e sua irmã, o Mar, eram criminosos que fugiram após matar o seu pai e se refugiando então na Dimensão das Trevas. O Dormammu ele é um personagem muito poderoso, tá? Apesar de seu imenso poder, existem então alguns limites para ele. O Demônio Zoom, por exemplo, ele pode ser mais forte do que ele, e após derrotar os Vingadores e Defensores, incluindo também o Thor e o Doutor Estranho. Ele foi pego de surpresa pela Feiticeira Escarlate, que usou o olho maligno de Avalon para poder absorver ele. Um dos seus feitos é seu confronto com a Eternidade, que ameaçou destruir os dois e causou um holocausto transdimensional. E amplificado, ele criou então universos inteiros à sua imagem. O Dormammu ele é um personagem muito poderoso também. Eu não acho que ele seria algo muito acima da média. Eu não acho que ele ficaria muito acima dessa lista aqui. Eu colocaria ele aqui na quarta camada, tá? Inclusive, eu vou até mudar aqui. Vou colocar Gwenpool na quarta camada e os Filhos da Eternidade também na quarta camada, tá? Esses personagens estão num escopo muito acima do que deveriam ser comparados a outros personagens. Eu não acho que ficaria legal eles estão assim em comparação com eles, né? Bom, agora vamos para Nyx. E a Nyx que eu vou estar utilizando aqui também é a Nyx com a K-10. Só que a Nyx, quando ela chegou a localizar a K-10, percebendo que era uma fonte criativa da realidade e tentou tomá-la para poder refazer o seu universo em si, os Vingadores eles seguiram ela, mas apenas o Visão conseguiu entrar, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo. E dentro do próprio vazio da casa, ele usou o próprio banco de dados, né, o Visão, e o poder do local para poder criar um exército inteiro construído de heróis mais poderosos da Terra. Essa manifestação da própria luz do espírito humano enfraqueceu a Nyx, permitindo que o Visão a consumisse em chamas, reduzindo ela a cinzas. E antes de ser destruída, a Nyx ela prometeu que voltaria, e com a sua derrota, o apagão universal chegou ao fim. Ou seja, a Nyx, o que eu estou utilizando aqui, ela usando a K-10, mas ela não tem todo o potencial que o Visão tinha. O Visão tinha 100% do potencial da casa, mas só que a Nyx ela tinha 50% do potencial dela. Por quê? Porque ela era um ser de escuridão, de um ser mal, né, digamos assim, né? Por ela ser escuridão, e escuridão não combina com a luz, né? Então por isso ela não tinha esse potencial para poder ascender a algo a mais do que isso. Então vou deixar ela também na segunda posição, a segunda camada, só atrás do próprio Visão. O próximo então seria o Nate Grey, na sua versão mais poderosa, tá? É um mutante nível ômega que foi geneticamente modificado a partir do DNA do Ciclope Jean Grey com a ajuda então do fragmento cristal Milgram, que é o nexo da realidade, né? O Nate Grey ele é alguém que tem o poder de destruir casualmente mundos inteiros e foi declarado como rivalizar com a Jean Grey imbuído com a Força Fênix, o que torna isso ainda mais impressionante. Quando tinha começado né, a aprender esses poderes em si, ele, é claro, ficou muito exponencialmente mais forte, e ainda assim, à medida que foi se passando, envelhecia, né, ele se tornava então mais providentemente dos seus poderes, no seu uso dos seus poderes, tanto que o cara ele poderia casualmente voltar à vida após a morte. O Nate ele aprendeu como transformar todo o seu corpo em si em energia e dissolvê-lo em uma criatura viva em todo o planeta, enquanto a sua consciência continua a existir no plano astral, onde ele pode então efetivamente evoluir para um psiônico que não é mais restritivo pelos limites e dinâmicas do próprio mundo físico. Isso inclui também a morte. O Nate ele pode sobreviver à destruição do seu corpo físico e se tornando então a própria energia, em seguida recriando o seu próprio corpo em qualquer lugar que ele escolher. O Nate ele é alguém que ele pode criar um sol com suas próprias mãos, alguém que ele pode criar sem esforço um novo plano de existência, cujos poderes telepáticos podem ser vistos e ouvidos em toda a galáxia e também o universo. Ele é muito poderoso. Eu vou colocar também ele aqui também na quarta camada, tá? Atrás de todo mundo aqui. Eu não acho que ele teria capacidade de corpo para poder vencer o Dormammu, tá? Eu acho que o Dormammu ainda assim tá acima dele. E o próximo é o Motoqueiro Fantasma. O Motoqueiro Fantasma é um personagem muito 880. Por quê? Porque você vê ele enfrentando seres bem poderosos, né? Enfrentou Vingadores, enfrentou até entidades também, né? E por outro lado você também
vê que ele tem um conceito muito indiretamente, vai depender muito da história que ele vai estar sendo utilizado, né, e tal. O Motoqueiro Fantasma em si, ele é indicativo de que ele teria conexões com a árvore cabalística da Marvel. A árvore da vida, a Sephiroth, e a árvore da morte, a Clippot, representa a estrutura metafísica do multiverso Marvel. A árvore da vida, ela reflete a criação e a ordem, enquanto a árvore da morte, ela representa o caos e a destruição. Por mais que o Motoqueiro Fantasma não seja diretamente associado a nenhuma das duas, há pontos interessantes sobre ele. O Espírito da Vingança, ele pode ser visto como uma entidade que caminha entre essas duas estruturas. Ele pune os pecadores, associado ao julgamento e à própria ordem, o que pode remeter a Sephiroth, Geburah, e a esfera da justiça e também severidade, mas também é uma força destrutiva ou destruidora, né? Caótica, quando então dominado pelo seu próprio poder demoníaco, o que pode também se alinhar ao aspecto do próprio Clippot. E como Ghost Riders, né, o Espírito da Vingança, o Motoqueiro Fantasma em si, são espíritos ligados ao fogo do inferno e tem também uma conexão com entidades como Mephisto, dá também para poder associá-lo a forças mais sombrias da Árvore da Morte, mas também ao conceito de redenção e equilíbrio presente na Árvore da Vida. O fato do Espírito da Vingança ser algo criado por Deus, o Toa, seria bem difícil de alguém destruir, onde nem mesmo o anjo Zauriel conseguiu. Então, eu colocaria também ele aqui na quarta camada à frente da Gwenpool. Eu não acho que o Motoqueiro Fantasma ele seja um personagem a ponto de enfrentar níveis acima, não acho isso, mas também não acho que ele fica muito atrás de todo mundo aqui não. Eu acho que ele ficaria nessa posição aqui perfeitamente, tá? Inclusive, a ideia desse vídeo aqui tinha 100 personagens, tá? 100 personagens que eu separei para poder fazer essa tier list, mas conforme eu fui montando, acabei tirando muito personagem para não ficar muito grande e também não muito confuso também. O próximo é o Jamie Braddock. Ele é o irmão do Capitão Britânia, um manipulador da realidade. Ele é um mutante nível ômega também, classificado como ameaça grave pela One. Ele enxerga o mundo como construído, né, por várias cordas visíveis que pode manipular para poder alterar a realidade. Inicialmente, ele precisava tocar filamentos cósmicos para poder usar seu poder, mas seu alcance e controle aumentaram para algo muito significante, especialmente após as ressurreições krakoanas, onde ele pode também criar novas realidades e dividir a sua própria linha do tempo e também ramificá-las conforme deseja. Seu poder ele é mais forte no outro mundo, onde ideias e fantasia são mais maleáveis. O Doutor Destino ele sugere que essa capacidade de distorcer a realidade tem uma conexão com a própria magia. Eu estaria tendencioso a colocar ele à frente do Nate Grey, pela capacidade que ele tem, o seu potencial também. Mas Nate Grey, cara, como ser um filho da Jean Grey também, né, tal, tem todo um escopo também do Nate Grey também, ser um mutante nível ômega também alto a algo muito elevado. Eu acho que eu vou colocar o Jamie Braddock abaixo do próprio Nate Grey. Não acho que ele seria muito acima disso daí não, tá? O próximo é o Franklin Richards. Bom, o Franklin Richards que eu vou estar citando aqui é o Franklin Richards adulto, onde é o seu auge em si de poder, tá no topo ali. O que acontece? O Franklin Richards já passou por muita coisa, teve retcon, teve mudanças, onde ele deixou de ser mutante, depois deixou de ser mutante, perdeu os poderes, ficou muito tempo sem poderes, depois foi dito ter uma conexão com o The Honorable Vol, sendo que foi desmentido depois voltou com os poderes, teve um próprio retcon depois, falando que ele não perdeu os poderes, era algo bloqueado da mente dele, enfim, ele voltou a ter poderes, né? Mas ainda assim, atualmente ele não atuando muito, até onde eu sei, tá? Não tem nenhum tipo de efeito atualmente atuando, porque ele meio que é um protetor do multiverso, digamos assim. Enfim, ele tem habilidade mais próxima da realidade, telepatia, telecinese, né? Em nível, uma escala cósmica. Quando ele era criança em si, né? Por exemplo, ele já demonstrava ter um poder imenso, sendo tão temido pelo próprio Galactus e também reconhecido pelos próprios Celestiais como ameaça devido à sua capacidade de moldar o universo. Isso daí é quando ele era criança. E quando ele ressuscitou o Galactus, quando ele era adulto, recuperando então a sua essência do coração da eternidade, quando ele combinou os poderes da sua versão adulta e infantil, conseguiu controlar e também energizar um Galactus derrotado para poder destruir dois celestiais loucos. Ele também sobreviveu ao ataque dessas entidades e chegou também a destruir uma delas, algo que apenas um Galactus muito energizado e Reed Richards com a arma da entropia universal havia conseguido. Visões futuras do que o próprio Frank Richards ele vai se tornar um dia no futuro tomar o lugar, né, do próprio Galactus ali no fim do cosmo, né, no próximo cosmo ali do multiverso. Eu colocaria ele claramente também na terceira camada,
está à frente do Anti-Tudo aqui também. Ele tem um escopo muito maior do que o Anti-Tudo, né? A sua importância cosmológica e hierárquica também faz dele ficar acima de todo mundo aqui. O próximo, intermediário, que eu vou colocar 3 em 1, tá? Intermediário, Mestre da Ordem e Mestre do Caos, porque ambos os três, né, são praticamente parecidos, né? Eles tiveram uma reformulação nos seus poderes, mudando então várias coisas sobre eles. E é o seguinte, durante o evento Big Bang em si, né, o Mestre da Ordem ele renasceu ao lado de outras entidades cósmicas, como então o Lorde do Caos, a Eternidade e a Morte, e criou também o Intermediário para poder equilibrar a Ordem e o Caos. Mais tarde os Beyonders acabaram destruindo ao aniquilar o multiverso, mas eles então retornaram após sua recriação. E descontentes com a evolução do Galactus por sua pura força de criação, tentaram então fazê-lo voltar à sua forma devoradora de mundos. Julgaram o Galactus perante o Tribunal Vivo, que decidiu a favor do Devorador de Mundos. Revoltados, eles então mataram o Tribunal Vivo e tomaram seu lugar como então personificações da lei multiversal. E como não podiam impor a sua vontade sobre o Galactus, eles se fundiram com o próprio Intermediário, criando então Logos, uma entidade suprema. Logos então foi derrotado e então separado novamente pela Pantera Negra em sua forma astral ascensionada. O Tribunal Vivo renasceu depois e confrontou o Mestre do Caos da Ordem por sua má conduta. E atualmente o Mestre do Caos da Ordem continuam como forças cósmicas opostas que representam o caos e a ordem, sem personalidade próprias além dos seus próprios conceitos abstratos. Enfim, eu também vou colocar eles aqui na terceira camada, tá? Certo? Eu só vou colocar aqui o Mestre do Caos à frente do Intermediário. O Intermediário vai ficar no meiozinho entre eles aqui, porque ele intermedia os dois, né? Ficaria assim perfeitamente os três. Agora vamos para o Quinto Cosmo. Bom, o Quinto Cosmo, ou a Antiga Eternidade, né? Basicamente é a personificação do Quinto Cosmo, né? Onde era a entidade que representava o quarto multiverso, também os criadores de magia. Eles sucederam o Peregrino e foram então substituídos pela própria ciência do Sexto Cosmo. Como então seus predecessores foram para os Fair Use, onde então o multiverso se renovou, o Quinto Cosmo foi a origem da feitiçaria, lá de seres como Moridum, que sobreviveu à destruição e entrou no Sexto Cosmo como então Omnimax, a sua versão do próprio Devorador de Mundos. E durante então a Guerra da Eternidade, o Quinto Cosmo ajudou a Eternidade a derrotar o primeiro firmamento, usando então seus poderes para poder aprisioná-lo com as suas próprias correntes. E no final, o Cosmo levaram o primeiro firmamento para o próximo lugar, tentando curá-lo. Essa entidade ela nunca recebeu um nome oficial, sendo então referida apenas como o Quinto Cosmo. A magia do Quinto Cosmo é dita estar acima do Oitavo Cosmo. A criança peregrina que aparece na HQ do Doutor Estranho é aquela que se alimentava toda a magia do Oitavo Cosmo em si, né? Afirmado então várias vezes, onde todo ser mágico é apenas uma mera presa para ele. Por exemplo, ele se alimentou de magia por mais de inúmeros anos. O maior problema do Quinto Cosmo em si, para mim, tá, pessoalmente, é que ele apareceu bem pouco, onde ele também acaba se sustentando por citações ou outras coisas, o que fica também bastante vago também para diversas interpretações onde ele poderia estar. Eu colocaria ele aqui na quarta camada, tá, perfeitamente. Não acho que ele ficaria na terceira camada, ele teria esse escopo para poder ficar, até teria, né, se ele tivesse mais, se ele fosse mais explorado, para falar a verdade, né, eu acho que ele é pouco explorado em si. Agora vamos para a Rainha Nunca, Nerve Queen, né. Bom, Rainha Nunca, ela é uma personagem controversa. Tem gente falando que a Rainha Nunca ela é dependente da eternidade. Outros falam que ela é dependente da própria possibilidade das ideias do universo Marvel. Ou seja, enquanto houver histórias na Marvel, ela vai existir. Então meio que essa fraqueza dela depender da própria eternidade ou seu coração meio que cai por terra, né? Então isso vai depender muito do próprio roteirista, do escritor, que vai estar escrevendo ela, vai estar abordando ela. Porque como eu falei no começo, ambos o escritor que vai estar escrevendo cada personagem pode contradizer o outro que escreveu antes. Mas resumindo, a Rainha Nunca, antes ela era conhecida como Peregrina, e a personificação da possibilidade e também a mancha da eternidade, onde tudo pode acontecer. Originalmente ela é a personificação do próprio quarto cosmo e do terceiro multiverso. A Peregrina ela sucedeu a licença do terceiro cosmo, mas foi substituída pelo quinto cosmo após viajar para o mistério no fim do quarto cosmo. Ela assumiu uma nova identidade e também forma, virando então a Rainha Nunca, existindo fora do espaço e tempo, onde ela enfrenta a Weaver no fim de todas as coisas, que é sua irmã, com então seres Nexus como seus agentes. Ou seja, para mim, tá, pessoalmente, eu colocaria ela
aqui na terceira camada à frente de todo mundo. Por quê? Como eu falei, Rainha Nuka, ela representa possibilidades. Possibilidades é o quê? Tudo que houver possibilidade de acontecer, uma história é uma possibilidade de existir, de acontecer. Se algo existe, se algo acontece, se algo não acontece, é uma possibilidade de existir ou não existir, de ter ou de não ter. Isso é o que a Rainha Nuka, na minha opinião, representa, principalmente agora que foi reformulada, botando ela, né, o conceito dela com a árvore Clippot, a árvore Cabala, na verdade, né, que envolve também toda a possibilidade dela com a Wanda também, né. Então eu colocaria ela, essa camada aqui, perfeitamente. Eu acho que ela estaria bem servida nessa posição. Aqui o próximo é o do Unbelievable. Sem discussão, é o Thor da Marvel, um acima de tudo e todos, né, não tem nem discussão. Ninguém tá acima dele, ninguém tá do lado dele, ninguém pode superar ele ou ficar no mesmo nível dele. Não. The Unbelievable, a sua verdadeira identidade, o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira forma, é uma entidade que basicamente é nós, os escritores. O The Unbelievable, ele é a personificação do escritor da Marvel em si. Então não tem como você matar um escritor da Marvel, não tem como você matar um ser humano, né, na vida real da Marvel. Não tem como você transcender isso. Agora vamos pro Madin Jasper. Bom, Madin Jasper, ele basicamente ele é um mutante, né, com poder de manipulação da realidade, um nível muito elevado, onde existem então outras versões dele também, da Terra principal e também de outras terras também, mas que ele tem um potencial muito grande, tá? Por exemplo, o Madin Jasper, ele cria distorção da realidade, que é descrito por Merlin como uma ameaça ao Omniverso. Seu poder inerente é a distorção da realidade, e quanto mais ele usa, mais poderoso ele vai ficar, vai se tornar, né? Ficando tão insano de tão poderoso. Assim, o seu estágio inicial é muito mais fraco do que a maioria dos heróis, mas com o tempo ele é uma ameaça destruidora de multiverso e omniverso. Ele distorce o tempo e o espaço, causando então o colapso da realidade, onde causa e efeito não tem mais significado. Eu colocaria ele aqui só atrás da Gwenpool. Como eu falei, a Gwenpool, ela tem uns poderes bem quebrados ali da canaleta, né? Não acho que a Madin Jasper teria capacidade de interagir fora do quadrinho da Marvel, algo do tipo assim, algo que a Gwenpool já faz, tá? Então por isso que eu deixaria aqui nesse sentido. Também até plausível dizer aqui que a Gwenpool também estaria à frente de todo mundo aqui, tá? Facilmente poderia estar, por esse conto dela de sair da quadrinho e tudo mais. Mas como eu falei, ela é uma personagem muito comédia, então vai depender muito do contexto da história, o que vai estar sendo situado para ela. Então não é que ela vai estar fazendo isso em toda a história dela, porque é algo mais limitado. Inclusive, atualmente ela até deixou de ser essa personagem assim bem quebrada, tá? Então tô usando ela, essa versão dela mais antiga. Divine Creator é o próximo. Bom, Divine Creator também, ele é um dos aspectos, os avatares, né, do próprio The Unbelievable. Divine Creator basicamente ele enxerga toda a própria existência como ficção da Marvel, né? Está então acima de conceitos como tempo, espaço e dimensões, estão separados do seu próprio subconsciente. Mesmo então o nexo da própria realidade, que abrange todos os planos da própria existência, é visto por ele como uma mera ficção. Seu poder de capacitar e também transcender o Oblivion, assim como também ele também transcendeu a criação, ele criou o próprio The Fallen Star, incluindo também o Clayton e Adam Cadmus, mas ainda assim está abaixo do The Unbelievable. Como um ser onipresente e onisciente, ele governa e também observa todas as realidades, contendo então dentro do seu próprio sonho de realidade quase onisciente e o livro da vida, que registra a história de tudo e todos. No entanto, ele possui grandes fraquezas, como quando a criação terminar, ele cairá em um sono profundo e sem sonho, tornando impossível que ele seja verdadeiro de um Unbelievable da vida, né? Que é absoluto e sem também limitações. Por isso que ele é um avatar do Toa. Na realidade, o Divine Creator é apenas uma criação de Unbelievable, a verdadeira fonte suprema de toda a vida e também existência do próprio universo Marvel. Ou seja, ele também é um dos seres mais poderosos da Marvel e claramente estaria aqui só atrás do próprio Visão e da própria Nyx. Eu acho que a Nyx, o conceito da Casa de 10 em si, eu acho que está sendo muito bem explorado, está sendo muito bem analisado, e por isso que ficaria aqui nessa posição aqui. Legião. Bom, Legião, ele é um dos mutantes mais poderosos da Marvel. Basicamente, o Legião, ele é um mutante, tem várias personalidades. Ao longo dos anos, ele demonstrou ter uma variedade infinita de identidade, vivendo então e crescendo dentro do próprio limite da sua mente em uma lista ilimitada de diferentes habilidades mutantes.
A Moira, por exemplo, que é uma personalidade, que é uma persona do Legião cuja habilidade de distorção da realidade pode distorcer o universo inteiro ou separar mundos do universo. Tipo, ela separou a Utopia do universo 616 e foi então para frente para armazenar o universo restante em uma caixa. Um Find, que é outra persona do Legião baseado no Charles Xavier, pode entrar na mente de muitos heróis ao mesmo tempo e também usar o seu ódio uns contra os outros. A mesma persona também pode matar o mundo e destruir a psicosfera. David também finalmente aprendeu a manter essas personas bloqueadas mesmo quando estão usando seus poderes. Ele é atualmente a persona dominante em sua psique. E junto então com Xorn e Zone, ele destruiu Charles Xavier, que tinha um ataque violento com vastos poderes psicônicos se manifestando através dele, bem como também restos de 62 mutantes ao redor com habilidades mutantes incríveis. O Legião ele cria um altar, um universo de bolso e um espaço psíquico que une o plano astral e também um espaço físico, um espaço que acomoda a vida orgânica, que dobra as leis da física, permitindo que os visitantes controlem individualmente a sua própria gravidade. Enquanto ele alimentava o Kurt com uma parte do seu poder, o Legião, em uma visão do Ela, comprar por ano, é um nível além da física, interrompendo então o fluxo normal de linha do tempo e também esmagando multiversos com força. Ambos podem replicar ou tornar a realidade, onde ele também tem o poder de rasgar a realidade ao meio. Foi confirmado pelo próprio progenitor celestial que o Legião sendo destruidor e criador do universo. O Legião basicamente ele tem um poder suficiente para transcender o plano mortal e ir além para os céus superiores, mas ele simplesmente escolhe não fazer isso. E por isso que eu vou colocar ele, eu poderia colocar ele a ser um Dormammu. Se o Legião realmente ele quisesse usar todo o seu potencial, suas capacidades, liberasse tudo, claramente ele poderia ser um perigo a tudo. Poderia até mesmo estar acima dos filhos da eternidade aqui. Porque ele é uma ameaça, cara, absurdo. Mas, como eu falei, como o Legião, ele meio que se limita, ele não quer se tornar algo além de tudo, eu vou colocar ele atrás do Nate Grey, por essa limitação dele próprio. O próximo é o Loki. Bom, o Loki, após fazer um acordo com os filhos da eternidade, como eu falei antes, né, na falsa Casa das Ideias, com o Nal e o Cluten, o Loki ele adquiriu um poder de reescrever o passado, simplesmente narrando uma história. Ou seja, o Loki, Deus das histórias, ele ganhou o poder, a capacidade de perceber, manipular e também até reescrever narrativas e histórias. Ele poderia influenciar o curso de eventos e moldar a própria narrativa, assumindo um aspecto metaficcional dentro do universo Marvel. Ele superou seu próprio velho rei Loki em si. Quando ele estava dentro da criação ou de um dos anteriores, ele estava abaixo da própria eternidade. E ela colocou o 8º cosmo quando ele fez entrar no 6º cosmo e depois sair dele. Sim, a eternidade tende a fazer isso geralmente quando então precisa de defensores, como então fez em Exilados de 2018. Fora do multiverso, seus poderes funcionam nos próprios Beyonders. Na Terra não pode ser e não poderia ser, The Glorian, quando ele viu ele, nem mesmo o Beyonder e quem Glorian extraiu o poder, viu o Loki como uma ameaça. E mesmo então com uma pequena porção da eternidade, Loki ele pode invocar entidades multiversais, como a Rainha Nunca. Na Casa das Ideias, ele pode enfrentar monstros da pré-criação e eventualmente sair totalmente do multiverso, e não se sabe a qual parte da cosmologia ele diz, mas com certeza isso não está ligado à eternidade. Ou seja, o Loki sim é um ser muito quebrado, porque ele mexe com a narrativa, ele mexe com histórias, ele mexe com algo, com a ficção em si, né, da própria Marvel em si. Até mesmo em Defensores Beyond, no finalzinho ali, o Loki ele só não ascendeu além da própria Casa das Ideias porque ele não quis, ele simplesmente não quis, porque se ele quisesse ele poderia ter feito isso, mas ele não quis. Então eu vou colocar ele aqui na segunda camada, só atrás da própria Rainha Nunca. Eu acho que a Rainha Nunca ela ainda assim tem um conceito maior. Claro que a Rainha Nunca, por exemplo, ela não conseguiu acessar outras partes de dimensões, de seres locais do multiverso que ela não tinha acesso, por isso que ela teve que ser invocada, teve que ser usada ali a máscara da eternidade para poder invocar ela, que o Loki chegou a usar. Mas como eu falei, a própria Rainha Nunca, o conceito dela de possibilidade, histórias são possibilidades, né? Então se uma história existe, então a própria Rainha Nunca também existe, ela vai existir. O conceito da Rainha Nunca, na minha visão, é um pouquinho melhor e maior do que o do Loki. O outro aqui, o próximo, é o Fulcrum. Bom, o Fulcrum, esse cara, ele é embaçado. Ele já apareceu algumas vezes na Marvel. Recentemente, se eu não me engano, acho que ele chegou a aparecer de novo, eu não tenho certeza. Mas
ele é um ser cósmico, supremo e misterioso, mas que mantém o equilíbrio do universo em si, servindo então como a essência fundamental da realidade. Todos os outros seres cósmicos em si, incluindo também os celestiais, são considerados as suas ferramentas. Ele também é conhecido como Jack e se manifesta no próprio vestíbulo, o local onde eternos vão após a morte, oferecendo a escolha entre reencarnar ou ir para um céu, digamos assim. No caso seria o céu, que seria, a gente pode interpretar o céu por diversos fatores, mas o céu seria a cada das ideias, tá? O fulcrum, por exemplo, ele pode ser interpretado também como uma representação ou um dos avatares do The One Above All. Por isso, a minha interpretação do fulcrum é que ele é sim um avatar do The One Above All. E por isso, tá? Por isso eu coloquei, por isso e também por ele também não apresentar muito mais feitos, muito mais coisas, eu vou colocar ele aqui à frente de todo mundo aqui, na segunda camada. Não acho que ele chegaria a passar a todo mundo aqui não. Acho que o Divino Creator e outros personagens que também estão acima dele nesse quesito, tá? A próxima é a Tempestade. Cara, eu tô gostando bastante da Tempestade em si, que a Tempestade tá tendo uma importância muito bacana, muito legal atualmente, que é o seguinte, cara, a Tempestade, e aqui eu coloco a Tempestade junto com a Eternidade também, que tá logo aqui em cima, tá? Vou deixar as duas aqui, ó, juntinha. Por quê? Eu vou explicar. A Tempestade, ela chegou a se atualmente, tá? Ela chegou a se fundir completamente com a essência da própria verdadeira eternidade, virando uma com sua força cósmica absoluta. A eternidade se manifesta e também revela que a morte não é um fim, mas sim uma transformação, explicando então que a antiga tempestade na Terra deixou de existir para dar lugar a algo muito maior. A Aurora, ela renasce e subjuga Engun, e a entidade que a havia então derrotado, e agora imortal, ela vai começar a transcender a sua existência física, evoluindo também para um conceito mais puro, uma entidade abstrata acima de até mesmo deuses. Tanto que aquele God, né, e também imortal Thor, a eternidade, ela é retratada como uma entidade suprema situada acima dos próprios deuses, incluindo também os de Asgard, os mais poderosos do panteão da Marvel em si, que a enxergam como uma força inescapável diante do qual não passam de meros mortais insignificantes. A edição 8 de Storm promete trazer o The One Above All aparecendo, onde talvez ele vai convocar a Tempestade para poder lidar com o Oblivion e salvar toda a criação. Vale lembrar que também a verdadeira eternidade engloba todo o próprio universo Marvel também. Ou seja, a eternidade e a própria Tempestade também atualmente são uma só. E isso eu vou levar em consideração aqui. E eu vou colocar ela também facilmente, vou colocar ela aqui atrás do Loki, ela junto com a Tempestade. Eu poderia entender colocar ela à frente do Loki, mas como eu falei, o Loki ele manipula narrativa, história, então esse é um poder quebrado, tá? Que pode sim ser efetivo com a eternidade, porque o Loki chegou a fazer isso com o Beyonder, e o Beyonder ele é acima da eternidade. A eternidade numa escala, no escopo de hierarquia cosmológica da Marvel, está acima do escopo do universo da Marvel em si. A eternidade ela não consegue, por exemplo, acessar a sala branca quente, ela não consegue interagir com a sala das máquinas dos Beyonders, tá? Está abaixo disso. Eu colocaria a eternidade e a tempestade abaixo desse escopo aqui do Loki. E agora o Thor. Bom, o Thor é que eu vou fazer uma injustiça com o Thor, tá? Porque eu sei que muita gente agora vai ficar puto comigo, mas eu tenho que ser justo, mas também injusto com o personagem em si. O Thor, assim como muitos outros personagens dessa lista aqui, é um dos grandes pesos pesados, e ele tem algumas das coisas que pesam então a desfavor dele. Tipo, o Thor, ele é muito poderoso. Um dos seus maiores feitos também dele é mover e também destruir a Yggdrasil. Vale lembrar que a Yggdrasil é um tipo de mapa energético, né, ou de energia energética que pode conectar e também suportar o universo da Marvel, e é mais do que apenas uma árvore mística. Ela é o núcleo da Yggdrasil, que é o coração de tudo. A Yggdrasil sustenta todo o outro mundo, que conecta a todo o multiverso, e também conecta a multi-eternidade, o multi-infinito e o universo. Também é dito que a Yggdrasil abrange o tribunal vivo. A magia rúnica do Thor pode bloquear todos os outros, qualquer usuário da runa de nível superior, como então o Loki. O que eu quero dizer, cara, é que a Yggdrasil, ela se conecta tanto pro reino Below Hall quanto pro reino The One Above All. O Thor fazer isso é um baita de um feito. Um dos feitos dele também gigantesco, tá? E eu colocaria ele acima de vários dessa lista aqui. Só que tem um porém. O Thor atualmente está lidando com problemas dos deuses Ultiga. A própria edição do Thor, que está em busca das 3 armas profetizadas para poder enfrentar os deuses Ultiga, que ele está em busca, enquanto o Thor não adquire todas as armas em si necessárias, ele está abaixo de seres Ultiga. Há uma discussão se ele poderia estar acima da Gaia, tá? Já que o Thor tem feitos relevantes para isso. Mas sinceramente não sei como o Thor venceria outros
outros seres dessa lista que tem uma versatilidade incrível em poder. Inclusive a própria Gaia, que também ajudou o Hércules a ajudar ali a derrotar o Rei do Caos, né? Que estava afetando ali, destruiu mais de 90% do próprio universo Marvel, né? Inclusive o próprio Hércules estava bem upado, conseguiu enfrentar o próprio Rei do Caos, e o Thor, mesmo naquela época, não conseguiu enfrentar ele, derrotar ele. Talvez sim o Thor possa derrotar, ser colocado aqui um pouco mais acima dessa lista aqui. Mas eu preciso esperar para ver o que o Mortal Thor vai acontecer, vai esperar para terminar, né? O que vai acontecer, para onde ele vai chegar. E eu colocaria ele, cara, à frente aqui do Nate Grey. Poderia até colocar acima do Dormammu, tá? Dormammu e até os filhos da... Não, vou colocar à frente dos Filhos da Eternidade. Tipo assim, eu poderia ser justo aqui, colocar até um pouquinho mais à frente, mas o Thor, eu fico a atender aqui que o Thor tem feitos muito grandiosos, cara. Mesmo com as suas limitações, algumas coisas assim, ele tem feitos muito grandiosos, que dá um escopo pra ele, pra poder fazer coisas absurdas, enfrentar entidades, seres cósmicos, né? E, cara, tem um nível de escopo de poder muito grande. Agora vamos para ela, a Feiticeira Escarlate. E aqui eu vou colocar, aqui os fãs do Thor vão ficar putos comigo, porque eu coloquei o Thor muito abaixo da Wanda, e isso aí vai arrumar uma treta. Diferente do Thor, a Wanda, ela tá tendo um conceito muito importante, muito poderoso, na minha opinião, mais poderoso do que o Thor, mas não quer dizer que se ambos lutassem, não quer dizer que o Thor perderia. Muito pelo contrário, eu acho que se daria uma boa luta, uma briga boa. Mas a Wanda, ela tá tendo os conceitos, tá explorando os conceitos, o escritor dela tá explorando conceitos muito relevantes, principalmente com a árvore Cabala, né, a árvore da vida, enfim. O caos, ele é o alicerce primordial da resistência, um funcionamento da própria imprevisibilidade, onde é essencial para a continuidade da própria magia e da vida, nem inteiramente criativo e também nem inteiramente destrutivo. Ele representa um estado de possibilidades infinitas. Como então a personificação do caos, a Wanda possui controle absoluto sobre infinitas possibilidades, potencializando então seus próprios poderes de manipulação da realidade e também magia. A sua mera existência ameaça a criação, pois ela não está sujeita às leis cósmicas ou planos superiores, sendo um ser de liberdade absoluta. A sua presença desafia a ordem do universo, criando então fissuras da estrutura da realidade e inevitavelmente conduzindo ao colapso da própria criação. A própria Wanda, ela é uma agente Nexus, né, junto com seu irmão Mercúrios, da própria Rainha Nunca. O que faz dela, sim, está aqui na terceira camada à frente do Loki. Por que você está colocando na frente do Loki, Thiago? Bom, primeiro, a HQ da Wanda solo dela, recentemente, quando ela encontrou com o Loki, vou estar colocando aí para vocês a imagem. O Loki, nessa época, ele era o deus da própria história em si. Ele tinha hacks muito poderosos. E o Loki, ele conta mentira e tudo mais. E a Wanda, o que ela fez? Ela usou seus hacks e afetou o Loki, mesmo sendo poderoso. Ou seja, o poder do Loki, em tese, não é tão efetivo contra a Wanda. Então, por isso, a Wanda tem mais escopo do que o próprio Loki. E por isso que eu deixaria aqui ela atrás da própria Rainha Nunca. A próxima é a Griever, o fim de todas as coisas, que enfrentou também a Wanda, né, cara? E por fim, a Griever, ela é basicamente uma entidade também, né? Um ser abstrato, onde a Griever colocou o destino do multiverso em jogo e é uma das maiores ameaças do multiverso Marvel, onde ela está acima do poder final, a talvez até mesmo dos Beyonders, talvez, onde ela é o conceito de entropia do oitavo cosmo, a personificação viva da entropia, a morte de cada universo, o conceito da própria morte do oitavo cosmo, o fim de todas as coisas, a própria morte conceitual e também a personificação do oitavo cosmo. A Griever lutou com o Sulfito Prateado por 16 minutos e 4 segundos antes de derrotá-lo. Ela matou o Homem Molecular também. Era um avatar, mas matou. O Reed Richards, o homem mais inteligente do mundo, né, da Marvel em si, não tem como detê-la. Derrotou até o Motoqueiro Fantasma. Ela atuou como a contraparte da Rainha Nunca, né, que é a sua irmã, que representa a possibilidade. E cada um deles usa a agente. Ela serve a matemática silenciosa que dita que tudo acaba. A Griever age principalmente para poder proteger o chamado do grande projeto e seguir os princípios da matemática silenciosa, mas quando irritada ao extremo, ela pode agir de forma mais vingativa, onde ela se orgulha da sua missão para poder devolver toda a existência ao vazio absoluto e não se opõe a interromper batalhas desde que o final consiga cumprir o seu propósito de erradicação no encerramento de tudo. Eu colocaria ela, cara, atrás do Loki. Eu acho que ela teria sim um escopo ali para poder enfrentar a eternidade. Claro que ela, junto com as outras entidades da Marvel, tem as suas particularidades, tem as suas, assim, a sua importância, nivelamento de poder. Mas eu acredito sim que ela poderia, por exemplo, enfrentar a Tempestade, mesmo ela sendo ali a essência da própria eternidade também agora. Poderia enfrentar sim, tá? Daria um belo trabalho. Como ela enfrentou o Franklin Richards,
Ela poderia também derrotar o Flying Cryst adulto, é uma possibilidade também, tá? Então eu colocaria ela aqui, justamente aqui, por ela estar próximo também a sua irmã, que meio que as duas têm uma rivalidade ali, né? Vamos para Encantor. Bom, a Encantor, eu não colocaria ela aqui nessa lista, tá? Eu até ia tirar ela, mas eu coloquei ela aqui justamente por ela estar apresentando alguns feitos interessantes no Imortal Thor, que torna ela uma das feiticeiras mais poderosas da Marvel e também da Asgard em si, né? Na história dela em si, ela chegou a vencer a Hela, embora a Hela tenha sido recuperado, né, e lutado com ela depois, mas a Encantor está nessa posição por justamente uma única coisa: ela também tem usado a magia de história e feito o Highfather Thor perder sua vantagem da Terra. Ela basicamente tem uma forma de manipulação da história e enredo até um certo ponto, ou seja, a Encantor ela pode usar o fogo secreto para poder manipular histórias de forma limitadas. No caso então do Thor, algo mais abrangente. Uma explicação rápida, tá? Sobre o que é o próprio fogo secreto. Como a Sala Branca Quente, a Fênix é a chama eterna. O fogo Omni é toda a chama do universo Marvel. O fogo secreto emana da Sala Branca Quente. O fogo é o quinto elemento que une os outros 4 elementos. Esses elementos são os elementos de tudo que é. O fogo secreto é a própria magia em torno das quais palavras mágicas são ditas, em torno das quais Squads contam essas histórias. O fogo de Teixo cospe e ruge. O fogo é poderoso e também aqui ao redor de tudo, né, do próprio salão de Yadlir e Udir, a magia ela é muito poderosa. A grande magia para poder dizer um grande conto que atrai tanto o contador quanto também um público é um único conto não ouvido, mas também vivido. Resumindo, tá sendo mais claro, falando em línguas mais claras, a Encantor ela manipula o fogo secreto que a coloca acima de muita posição de muitos personagens aqui. Eu colocaria ela só atrás de Nate Grey. Como falei, ela pode manipular o fogo secreto, manipular histórias, mas é algo muito limitado em comparação com o Loki e é algo, pelo que até a gente viu até agora, é com o Thor. Não se sabe se ela pode fazer isso com outros personagens, mas eu vou colocar ela pelo potencial dela, estando aqui à frente desses personagens aqui. Não sei, eu vou ser ousado aqui por esse ponto aqui dela usar o fogo secreto. O Doom, Dr. Doom agora. Bom, Dr. Doom também é um dos personagens que tem muitas versões, tem muitos feitos, tem muita história da Marvel, mas que eu vou considerar ele aqui, o Doom, a sua versão com o poder dos Beyonders, tá? É a sua versão, a sua forma mais poderosa do destino. Atualmente tem a versão dele que é o Mago Supremo, mas eu não vou estar considerando ela aqui porque ainda assim tá rolando essa história, então é muito cedo pra gente poder analisar ela aqui. Com essa versão do Beyonder, o poder dos Beyonders, ele chegou com a ajuda dos poderes do manipulação da matéria, do homem molecular, ele conseguiu absorver milhares de Beyonders, ver então especialmente um deus. E se considerarmos então 3 desses Beyonders que foram suficientes para poder matar o Tribunal Vivo, que naquela época era mais fraco do que hoje em dia, por causa então da incursão de 2015, a entidade mais poderosa de todo o multiverso, além do Thor, era então o Tribunal Vivo, né? Então você pode entender o poder absurdo que exerce, né, ele, né? Onde então matou o Thanos sem a manopla do infinito com muita facilidade. Por mais que não seja um dos seus maiores feitos, ainda assim é muito impressionante porque o Thanos sem a manopla foi capaz de aguentar um golpe do Galactus totalmente alimentado e também enfurecido, quase derrotou o Surfista Prateado até a morte. O mesmo Surfista Prateado que pode viajar milhões de anos-luz em um nanosegundo e pode montar supernovas com a sua prancha, sobreviveu a um buraco negro de 2 anos-luz de diâmetro que evaporou instantaneamente, liberando energia suficiente para poder destruir totalmente várias galáxias. Sobreviveu também a um Odin sedento de sangue, com Gunir com apenas uma pequena rachadura na sua armadura. O Doom também derrotou o Pantera Negra usando a Manopla do Infinito. Esse feito também é muito absurdo, pois a Manopla do Infinito é um dos itens mais poderosos de toda a Marvel, além do Regulador Astral e o Coração do Universo, que não são canônicos, porque eu não vou estar considerando aqui o Thanos Regulador Astral, Coração do Universo, porque não são canônicos em si, tá? Por isso, o Deus Imperador Doom derrotou um dos hospedeiros da Fênix também, com força total, com relativa facilidade. Enfim, Doutor Destino é muito perigoso por sua inteligência, tecnologia e o escopo que ele oferece, né, em si. Então eu colocaria ele atrás do Madin Jasper. Eu não vejo ele interagindo com a Gwenpool usando essas canaletas, eu não vejo isso. Eu não vejo o Doom lidando tão facilmente com o Madin Jasper usando essas capacidades do potencial completo, manipulação da realidade, um nível universal. Na minha visão, o Madin Jasper, uma escala maior, universal, é muito maior do que o Imperador Doom que chegou a fazer. Vocês podem comentar aí, tá? Eu colocaria ele, o Doom, nessa posição aqui. Eu acho que estaria o ideal para ele,
Homem Molecular. Bom, o Homem Molecular também é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Ele pode sim ser comparado ao próprio Beyonder. Ambos já chegaram a lutar lá nas Guerras Secretas. Inclusive, quando o Beyonder tava puto da vida, tava ameaçando destruir o multiverso inteiro, foi o Homem Molecular que conseguiu reconstruir todo o multiverso com seus poderes. Inclusive também o Homem Molecular, no seu auge, o Ulysses, né? Ele chegou a conseguir aprender todo o universo Marvel dentro de uma caixa e demonstrando também ter um poder narrativo. Ou seja, ele tem um escopo muito grande de poder, tá? E, inclusive, os Beyonders criaram os Homens Moleculares, vários Homens Moleculares por todo o multiverso, né? Então eles meio que são servos, assim, dos Beyonders. E claramente eles poderiam estar também aqui na terceira camada, à frente do próprio Franklin Richards, tá? Há uma discussão, sim, se eles poderiam estar acima da eternidade. Acredito, sim, que se eles enfrentassem a eternidade, né? Eles poderiam vencer, mas eu não acho que seria uma tarefa fácil, porque a eternidade, ela tá sendo ligada atualmente, né, com as 4 forças primordiais da Marvel, que seria a Eternidade, Morte, Oblivion e Tribunal Vivo, né? São os 4 ali seres primordiais da Marvel, né? O Homem Molecular, com o escopo dele, sim, poderia estar ali à frente da própria Griever, talvez, mas como falei, como a Griever matou o Homem Molecular, mesmo sendo avatar dele, avatar ou um dos muitos Homens Moleculares que existe na Marvel, ainda assim chegou a matar, é um feito, né? Então eu vou colocar e deixar ele nessa posição aqui. O próximo é o Toba Hulk, ou Hulk Below Hall, né? Bom, pra resumir, tá? O Toba Hulk, ou Hulk Below Hall, é o que eu estou considerando aqui, é o Dona Below Hall usando o corpo do Hulk, né? Quando ele quer um futuro alternativo, quando o Dona Below Hall usa o corpo do Hulk. O que difere do Below Hall do Hulk usando o corpo dele é que o Below Hall, o Toba, não pode atuar do mundo material sem um corpo hospedeiro, o que torna então ele limitado. Mas isso acontece porque o Toba não tem uma mente própria, apenas desejos. Agora, usando o corpo do Hulk, ele é muito poderoso. Por exemplo, matou Galactus, matou Franklin Richards, Senhor Imortal e o resto do universo fora do painel. Destruiu todos os planetas e estrelas do nono cosmo e se tornou a única coisa em todo o nono cosmo do multiverso. Por isso, o seu potencial, por ele querer também ameaçar a criação da Marvel, eu colocaria também ele acima aqui da Mãe dos Horrores na segunda camada, tá? Facilmente, ele oferece um perigo muito maior do que a Mãe dos Horrores. Claro, a Mãe dos Horrores ainda assim está sendo desenvolvida. Temos que esperar ainda até terminar o próprio HQ do Hulk para ver se ela vai poder passar mais disso daqui, tá? Mas por enquanto é isso daqui. Venom e Ed Brock. Bom, o Venom e Ed Brock tiveram uma importância muito grande pra Marvel, principalmente naquela saga King in Black, né? Onde eles tiveram uma conexão muito maior, algo mais cósmico, influenciando também o poder da Unipower também. O que eu tô considerando aqui é depois que o próprio Venom e Ed Brock derrotar o Knu, o Ed Brock recebeu um título de Deus do Simbionte, né? Decidindo então usar seus poderes para poder ajudar o universo a se recuperar do Knu. O próprio Ed começou a comandar simbiontes em tempo integral e passar o manto do Venom pro seu filho. Existe uma saga inteira do Venom com o Ed, a guerra dos Venoms, né, dos simbiontes em si, influencia todo o multiverso Marvel porque tem conexão com os simbiontes. Os simbiontes são reis de preto que se conectam também com os Beyonders, né, reis de marfins, os seres Onyx que estão na sala da concordância que se conectam também ao multiverso. Os reis de preto ou reis de Onyx, né, são o oposto sombrio dos Beyonders, que também são chamados do rei de marfim ou rei de branco, enquanto os Beyonders gerenciam o multiverso a partir da sala das máquinas. Os reis de preto operam dentro do multiverso do não além, também chamado então de Clippot do Ômega, usando o poder do abismo vivo. Os celestiais tentaram recrutar o Knu com o rei de preto para poder ajudar a manter o multiverso, mas ele rejeitou essa responsabilidade. Diferente dos Beyonders, o rei de preto não segue uma linha temporal linear. Após a morte do corpo físico, Ed Brock ele desamarrou no tempo e o seu próprio códex se fragmentou em diversas ramificações, como então o Meridius, viajando pelo passado e possíveis futuros antes de convergir na singularidade, chamada então de eventualidade. O próprio Venom, com o próprio Ed Brock também, tem sim poderes muito grandes, podem sim ser comparáveis aos Beyonders em si, o Beyonder, né? Mas é claro que não estão no mesmo nível de escopo, né? Mas eu colocaria eles aqui acima do anti-tudo, tá? Só atrás aqui do próprio Franklin Richards, que o Franklin Richards tem uma importância ali maior e tal com o Cosmo, né? Ser o próximo Cosmo ali, adulto, eu acho que ficaria perfeitamente aqui nessa posição.
destruição. O próximo é o Black Winter. Bom, o Inverno Negro é uma entidade cósmica que consome universos inteiros, cumprindo então um papel semelhante ao Galactus, mas uma escala muito maior. Ele devorou a sexta interação do cosmos, deixando também apenas um sobrevivente, Galan de Tar, que escolheu como então seu arauto. A sua chegada foi profetizada como então prenúncio do Ragnarok. Invadiu o universo Marvel principal, infectando Yggdrasil e causando a sua decadência. Ele subjugou facilmente Galactus e Thor, revelando que Galactus era na verdade seu arauto e veio para recuperá-lo. Thor usou Galactus como uma bomba, destruindo também aparentemente um Inverno Negro, mas um floco de neve sobreviveu, mostrando ao Thor uma visão sombria do seu próprio destino, onde Thanos possuía o Mjolnir com a Joia do Infinito e comandava um exército de zumbis. A criação de ilusões realistas, fazendo também inimigos enfrentarem seus maiores medos, comparava também entidades como Fome, Onipotentes e Griever, todas devoradoras de universos. Segundo Vigia, o Thor acreditou que destruiu ele, mas o Inverno Negro ainda assim existe. Eu colocaria o próprio Black Winter, mas eu colocaria ela aqui na quarta camada, só atrás aqui do Cosmo aqui. Eu poderia até mesmo colocar à frente aqui do quinto Cosmo, né? Vou deixar nessa posição aqui, ela tem sua importância, tem seu propósito, né? O quinto Cosmo, ele foi uma das entidades a conseguir ajudar a enfrentar, a selar, a derrotar o primeiro firmamento, né? Então, não só o quinto Cosmo, mas também todos os outros Cosmos também que existiu na época, ajudaram a enfrentar ali o primeiro firmamento, que seria então superior ao Black Winter. O próximo é o Job Burke. Bom, Job Burke também tem conexões com o Divine Creator. O Job Burke, o filho de Ted e Silas, o Homem-Coisa e Ellen, foi abandonado pela sua mãe após o trauma da sua própria transformação. Como descendente direto do Adam Kadmon, herdou a responsabilidade de manter a ilusão que é a realidade, um dever passado a cada geração. Um ser conhecido como Sr. Terminus, representante da destruição do caos, tentou manipular Jó, pois sem ele a realidade desapareceria, algo que Terminus desejava. Ele é visto como uma força de corrupção e também um reflexo do vazio, capaz de manipular a realidade, possuir indivíduos e espalhar o desespero. Embora Jó pareça sem talentos, né, sem feitos, a sua verdadeira essência é de próprio sonhador, compartilhando o mesmo propósito do Adam Kadmon, sendo então descendente do Homem-Coisa, que também descende do Adam Kadmon. Jó carrega o mesmo papel fundamental na estrutura da própria existência, ou seja, ele tem sim um potencial, tem sim um poder imensamente poderoso, e eu vou colocar ele acima do Fulcrum, tá? Eu acho que sim, ele seria um escopo maior do que o próprio Fulcrum. Capitão Universo, ou então a Unipower, tá? Vamos considerar aqui a Unipower. Bom, a Força Enigma, ou Unipower, é uma entidade de luz criada então em resposta ao surgimento do Knu, o Deus das Trevas, sendo então oposto direto. Durante bilhões de anos travou então uma guerra contra o Knu, mas percebeu que dividiu seu poder entre vários indivíduos e também enfraquecia ele. Para poder resolver isso, passou a escolher o único hospedeiro, que se tornaria conhecido como Capitão Universo. Além de ser um avatar da vida e também protetor da eternidade, a Força Enigma é utilizada pelos próprios Beyonders por meio de seus mecanismos de concordância para poder ajudar a manter o equilíbrio do multiverso. Também está conectado à parede espacial, separando um macroverso e um microverso, onde escolhe um ser do microverso como a sua própria encarnação viva. A Unipower dá a consciência cósmica para o usuário, onde permite enxergar ao nível subatômico. Se o seu hospedeiro tentar usar os poderes para o mal ou benefício próprio, a Força Enigma vai abandonar imediatamente a pessoa. Além disso, está também vinculada ao seu próprio universo nativo, tornando impossível para o Capitão Universo manter seus poderes ao sair dele. Eu colocaria ele por justamente ser uma peça importante para poder enfrentar o Knu naquela guerra, aquela saga King in Black, né? Colocaria ele aqui acima do Black Winter, tá? Até mesmo também aqui, ó, no meio aqui, tá? Com o próprio Venom e com o Antitudo também. Eu colocaria aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui, porque além de ajudar a ser uma das forças que ajudou o Venom e o Ed Brock a derrotar o Knu, é uma das forças que o próprio Beyonders manipula também nessa sala de concordância. Então acho que é interessante colocar essa força muito importante nessa posição aqui. Celestiais. Bom, Celestiais são seres cósmicos criados pelos primeiros firmamentos que se rebelaram contra ele, fragmentando então o primeiro universo e também iniciando o ciclo multiversal. Eles desempenham um papel fundamental na criação e evolução do universo, incluindo também o universo Marvel, e frequentemente visitam planetas para poder experimentar e também julgar formas de vida. No passado, a guerra entre os celestiais rebeldes e aspirantes, seguidores do primeiro firmamento, resultou na fragmentação do primeiro cosmo. Também na
criação do multiverso. Os Celestiais, para poder equilibrar a criação e destruição, deram origens aos Terminadores, mas estes se voltaram contra eles e foram aprisionados. Durante a colonização do Segundo Cosmo, um servo dos Celestiais chamado então de Kalhora criou os Ômegas, que eventualmente roubaram seu poder e se tornaram os Beyonders. Enquanto os Celestiais atuavam dentro do multiverso, os Beyonders operavam fora dele, levando então eventos cósmicos a grandes escalas. Eu colocaria os Celestiais facilmente, tá, aqui acima do Homem Molecular. Morte, bom, a Lady Death, a Morte, bom, também é uma entidade bem poderosa. Atualmente é uma das 4 seres primordiais do universo Marvel, tá tendo sua importância. Agora também tá sendo dita como a irmã mais nova do próprio Oblivion. E isso é meio controverso, porque o Oblivion agora tá precisando da irmã, porque senão ele vai ficar chateado se ele não tiver a irmã dele, sendo que o Oblivion é inexistência, e como que é inexistência, aí vai precisar de morte, vai precisar de... Em tese, a morte, ela ficaria aqui atrás da Wanda, tá? Por que atrás da Wanda? Bom, primeiro, a Wanda, ela tá além da vida e da morte. Mesmo se ela morra, ela vai renascer, ela vai se ressuscitar lá no seu pomar. Então a morte não tem meio que poder sobre ela, tá, saca? A própria alma dela ainda assim vai viver e vai voltar. Ela pode caminhar pelos caminhos da bruxa lá e voltar. Então a morte não tem tanta influência na Wanda, então não vai adiantar nada. Tribunal Vivo. Bom, o Tribunal Vivo é aquele tipo de personagem também, topo das entidades Marvel. Antigamente ele era rebaixado, né, na Marvel. Quer dizer, antigamente não. Antigamente ele tava no topo, ele era a entidade que governava todo mundo, né? Celestiais, Eternidade, todo mundo lá. Depois, em 2015, com as excursões, foi rebaixado. Depois, agora tá voltando de novo, como estando no topo. Agora, o Tribunal Vivo está no topo das entidades mais poderosas da Marvel, estando abaixo só da própria Fênix e o The Noble Vault, certo? Inclusive, nessa própria HQ, nessa história que eu tô citando agora, na Storm número 5, o Tribunal Vivo sentou o cacete no próprio Oblivion. Sim, o Tribunal Vivo humilhou o Oblivion numa luta. Ou seja, o Tribunal Vivo sim é superior ao Oblivion. É uma merda? Talvez, porque isso nerfa o personagem, o Oblivion, né? Isso dá um retcon no Oblivion, porque o Oblivion tá sendo bem nerfado, né? Mas, enfim, vou colocar o Tribunal Vivo também aqui, ó, à frente da Rainha Nuka também. O próximo é o Galactus. Bom, o Galactus, ele também é um personagem bem interessante, também poderoso, tem sua importância, mas o Galactus, ele vem servindo, ele serve de escada para muitos personagens. Quando ele aparece, ou ele aparece para poder ajudar em alguma coisa, ou ele aparece para poder ajudar algum outro personagem a ganhar algum outro tipo de poder, um up de poder. O Galactus, ele upa os personagens que ele tá sendo envolvido ali. Inclusive o Galactus tem a sua forma verdadeira, que é essencialmente seu corpo precursor, onde dá o início, o nascimento para o próximo multiverso, devido então à sua essência existente dentro dele. Um Galactus, por via de regra, ele serve como conceito de ideia. Ele por si só pode sim ficar bem mais acima dessa lista, mas eu acredito que outros personagens dessa lista aqui tem bem mais corpo de poder, por isso eu colocaria o Galactus aqui à frente do próprio Filho da Eternidade, tá? Colocaria aqui, claro, Galactus potencial total acima do Thor. Galactus potencial total acima do Thor. Agora vamos para Entropia. Bom, a Entropia é um dos Filhos da Eternidade, representando então o Big Freeze, né, no ciclo cósmico do universo. É ao lado da explosão Big Bang e a gravitação Big Crush. A um certo momento, a Entropia tentou destruir seu pai para poder acabar com toda a criação com a ajuda da Janice Vell. Ele teve sucesso e aniquilou o universo, deixando então apenas ele, a sua irmã, Epifania, Janice e Rick Jones. No entanto, ao perceber que passar da eternidade no vazio não era desejável, ele aceitou a sugestão do Rick Jones de criar algo pela primeira vez, com então a ajuda do Janice Vell. A Entropia reconstruiu o universo e se tornou a nova eternidade. Eventualmente, uma nova entropia surgiu e a entidade Griever, o fim de todas as coisas, também se declarou a personificação da entropia e da morte térmica, embora sua relação com a entropia seja incerta. O maior problema é que ela parece bem pouco e não dá pra gente saber tanto sobre ela. Sendo algo parecido com a Griever, tá? Eu colocaria ela aqui também, perto da Griever, abaixo só da própria eternidade, tá? Como eu falei, a eternidade, por ela ser a atual eternidade, ser bem mais desenvolvida do que a própria entropia, vou colocar aqui atrás da eternidade. A entropia também não apareceu tanto, não tem tantos feitos assim, em comparação a outros personagens
personagem aqui dessa lista, Ki-Nu. Bom, Ki-Nu também é uma entidade que tem muita coisa sobre ele, e ele não é apenas um vilão, mas sim um arquétipo cósmico fundamental do multiverso Marvel, onde a sua origem remonta ao conceito de dualidade do universo, representando também o Arauto da Luz e também o Antitodo no terceiro cosmo. Com a derrota do Antitodo, seus fragmentos se espalharam e possivelmente deram origem a entidades sombrias, incluindo também o Ki-Nu. No entanto, ele emergiu no abismo entre o sexto cosmo e o sétimo cosmo, despertando apenas com o nascimento do novo universo. Os Celestiais e os Beyonders moldaram a estrutura dos universos após o original. Os Beyonders foram criados por uma contramedida aos Celestiais, e Ki-Nu, como Rei de Preto, surgiu como uma contramedida da contramedida. Se os Beyonders eram então seres de luz operando além do tempo e espaço, o Rei de Preto eram entidades das trevas ligadas ao tempo e o caos. No entanto, Ki-Nu rejeitou seu papel e se voltou contra os Celestiais, matando então um deles e forjando a espada Necro Sword. A cosmologia da Marvel em si, ela sugere que o Ki-Nu não pode morrer, tá? Enquanto seu arquétipo for necessário, ele não é apenas uma entidade, mas sim uma personificação da escuridão primordial. Se o Ed Brock o substituiu, isso significa que a escuridão do Ki-Nu só pode retornar quando o novo Rei de Preto falhar ou então cair. A sua jornada reflete uma luta cósmica entre a responsabilidade e o niilismo, e sua existência está intrinsecamente ligada ao equilíbrio no próprio multiverso. Ele é considerado a maior escuridão e também a ameaça que a Marvel enfrentou até aquele momento. Isso inclui também o Zalkiel e também a Nyx. Eu colocaria ele também aqui acima do próprio Venom e também do Ed Brock. Como eu falei, o Ki-Nu é um ser muito importante, ele não morreu literalmente, e sim, ele mantém seu próprio manto, né? Manto preto, Rei de Preto em si, o título. Apesar do próprio Ed também, o Venom, superar ele também depois, né? Mas ainda assim, como os dois têm o mesmo poder, são o mesmo conceito em si, Deus de Preto, né? Rei de Preto, vou deixar ele aqui também, nessa posição aqui também. Agora a gente vai para os Senhores de Shambhala, que no caso é o Doutor Estranho, né? Bom, aqui eu peguei algo muito específico, tá? Porque os Senhores de Shambhala são entidades pouco conhecidas, mas que também são bem poderosas. Os Senhores de Shambhala são entidades místicas associadas ao reino de Shambhala, uma dimensão espiritual e também mágica. Eles representam forças cósmicas e também conhecimentos místicos avançados. Na HQ Doutor Estranho Inti Shambhala de 86, o Doutor Estranho busca os Senhores de Shambhala para obter sabedoria e também alcançar um novo nível de iluminação espiritual. Os Senhores de Shambhala são descritos como seres altamente evoluídos espiritualmente, também com um vasto conhecimento de magia e também funcionamento do multiverso. Os Senhores de Shambhala transcendem ilusões, o que significa que eles também transcendem a Maya, que é a personificação das ilusões. As ilusões, sonhos e realidade são quase a mesma coisa. Toda realidade é o sonho do Criador Divino, e já que os Senhores de Shambhala a transcende, eles também podem transcender o Criador Divino. Ou seja, o Doutor Estranho também estaria, no caso do Doutor Estranho seu auge, né? Também estaria aqui acima do Divine Creator, usando, claro, os Senhores de Shambhala. Sicton ou Kiton. Bom, Sicton ou Kiton, chama como você bem entender, é uma das entidades do caos também, um deus ancião da Terra e o primeiro mestre da magia negra. Com o seu irmão Set, ele se corrompeu e se tornou um demônio, sendo então forçado a fugir do plano terrestre devido ao Demogorgon. Antes de partir, ele escreveu o Darkhold, um grimório que serviu como elo entre a Terra e o reino dos Cintilantes, onde então ele se exilou. Como sendo um deus ancião, eu coloco ele também aqui atrás dos Filhos da Eternidade, tá? Ele tem sua importância na cosmologia da Marvel, mas não acho que ele teria esse escopo todo para poder enfrentar esses personagens todos da Marvel, que tem poderes, tem capacidade, tem outras habilidades, né, muito maiores. Inclusive, a próxima é a Gaia, né? A Gaia, para poder resumir, é a deusa anciã, nascida do Demiurgo há cerca de 4 bilhões de anos. Ela emergiu da escuridão junto com seus irmãos Sicton, Set e Usto, e entre outros. Enquanto então Set levou os deuses anciões a se devorarem e se tornarem demônios. Gaia, preocupada então com a vida na Terra, concebeu Atom com o Demiurgo. Atom se tornou Demogorgon e o Devorador de Deuses, e destruiu a maioria dos demônios, com exceção de alguns, como Set e Sicton, que escaparam. A Gaia, ela tem poucos feitos assim de luta. Ela não é uma personagem que vai lutar, sair na porrada em comparação com outros personagens aqui, mas ela é uma personagem importante, ajudou então na guerra do caos contra o rei Mikaboshi, o rei do caos, né, Amatsu Mikaboshi. Enfim, ela tem sua importância. Eu acho que ela ficaria
Ela ficaria aqui atrás do Cycton, o Kiton. Cycton, ele é dito ser o deus ancião mais poderoso da Terra em si, né? Como Elder God. A Gaia não tem poder para poder superar o Cycton ou o Kiton, por isso eu deixaria ela aqui também. Tem então uma importância até meio maior do que o próprio Dormammu aqui, né? Como comparação. E o próximo é o Demiurgo, né? O Demiurgo, ele tem vários conceitos, né? Inclusive também tem conexões ali com deuses olimpianos, Aesios, egípcios e também chitonistas, além de deuses anciões também. O Demiurgo primordial possuía o poder da criação e podia concedê-lo a outros seres. O título Demiurgo, ele é mantido por diferentes entidades e o Wicano está então destinado a se tornar um Demiurgo para vir. O conceito Demiurgo da Marvel tem paralelo com mitologias filosóficas e gnósticas, além da influência de Lovecraft, especialmente Azathoth. Eu colocaria Demiurgo também facilmente, tá? Aqui acima do próprio Kiton, talvez até mesmo do Thor, tá? Eu acho que ficaria até acima do Thor como comparação, acima dos Filhos da Eternidade. Aqui, o Demiurgo, ele é o deus da magia também, né? Tem seus conhecimentos ali também. Deixaria aqui nessa posição. Beyonder. Bom, Beyonder também é outra entidade também bem poderosa. Passou por vários malmucados também no universo Marvel. Teve retcons, teve problemas também de histórias. Tem efeitos incríveis também. Causou as guerras secretas, a primeira e também a segunda. A segunda nem tanto, porque foi mais o destino, mas ele também teve participação diretamente também. Onde eles são uma raça quase onipotente, né? Que habita o além, fora do multiverso. Criado no segundo cosmo pelos Celestiais, chamados então de Ômegas. Eles foram originalmente projetados para poder manter a ordem multiversal, mas traíram o seu criador, Kal-Hora, roubando então seu poder e apagando sua existência da sua própria história. No sétimo cosmo, os Beyonders tentaram destruir o multiverso através dos homens moleculares, que funcionavam como bombas multiversais, onde o destino interveio, matando homens moleculares e construindo uma bomba com eles para poder derrotar os Beyonders e roubar o seu poder. Vale ressaltar que o Beyonder, um dos seus feitos é escapar das suas histórias e rasgou que foi colocado a ele a cada 10, onde ele escapou dessa história e facilmente, claramente, ele tem um nível de poder bem alto, bem grande. Colocaria ele aqui abaixo da Rainha Nunca. Por que abaixo da Rainha Nunca? Como eu falei, o Beyonder em si ele é poderoso, tá? Mas o conceito dele anda assim inferior à possibilidade. Como eu falei, possibilidade é o que define tudo na Marvel. Tribunal Vivo, como voltou a seu topo, e provavelmente o Beyonder não tá nesse topo também. Inclusive, antigamente, quem era o topo de tudo era o Tribunal Vivo, não o Beyonder, né? O Beyonder ele teve que ser nerfado pelo próprio Tribunal Vivo. O Tribunal Vivo teve que nerfar o Beyonder, aquele Beyonder pré-retcon. Então, por isso, o Beyonder estaria hoje nessa posição aqui dos seres mais poderosos. Mas, claro que se ele voltar a aparecer e ter uma nova aparição aí, ele pode subir sim nessa lista aqui. O próximo é o Primeiro Firmamento. Bom, o Primeiro Firmamento foi o primeiro universo a existir, a personificação original da realidade. Ele criou os aspirantes dos Celestiais, mas a guerra entre eles resultou em sua destruição parcial. Os Celestiais, que desejavam evolução e mudança, derrotaram os aspirantes leais ao Primeiro Firmamento, causando a fragmentação da sua essência e dando então origem ao multiverso, o segundo cosmo. Desde então, o multiverso passou por vários ciclos de destruição e renascimento, enquanto o Primeiro Firmamento assistiu do vazio, nutrindo o ódio e planejando a sua vingança. Ele aproveitou a fraqueza da eternidade, a personificação do oitavo cosmo, após sua morte e renascimento, aprisionando em correntes e tentando então devorar o multiverso. Para detê-lo, Galactus reuniu a equipe chamada então de Vigilante da Eternidade, que com a ajuda dos Supremos reverteu os danos causados ao multiverso. No confronto final, a Eternidade, auxiliada pelas encarnações passadas do multiverso e pelos Celestiais renascidos, derrotou o Primeiro Firmamento. Ele foi acorrentado e levado ao próximo lugar, onde então tentariam curá-lo. O Primeiro Firmamento é virtualmente onipotente, entre aspas, onipresente e também onisciente, sendo então mais poderoso que o multiverso Marvel fragmentado existiu, mas sua derrota provou que o multiverso unido é capaz de enfrentá-lo. Eu vou colocar ele também aqui acima da própria Eternidade e Tempestade também. Como eu falei, ele é superior à Eternidade. Eu diria que ele poderia até ser superior à própria Griever, tá? Como eu falei, ele veio primeiro de todo mundo aqui, né? Então ele poderia até ser superior a ela aqui também. A próxima é a Jean Grey ou a Fênix em si, né? Ambos são uma ser só. A Jean Grey e a Fênix são a própria entidade em si, a mais pura, a mais poderosa em si da Marvel atualmente.
é a chama de tudo. Ela antecede a escuridão e o universo. Ela é uma força, manifestação imortal, indestrutível e imutável da principal força universal da vida. É o anexo de toda a energia psiônica que existe também e sempre existirá em todas as realidades do multiverso. Nascido do vazio, entre o estado do ser, considerada a centelha que acende a criação e a chama que consome. A Fênix perpetua o ciclo da vida, morte e renascimento. O coração da Fênix é a sala branca quente. A Jean, por exemplo, derrotou Enigma sem muita dificuldade. A Capitã Marvel chegou a afirmar que a Jean Grey é atualmente a pessoa mais poderosa do universo. A Força Fênix, a Jean, que é a mesma ser, é mais do que um ser cósmico, é um símbolo. Cada vez que a Jean morre, ela volta mais poderosa. A Fênix é superior à morte. A Jean pode se tornar e é a alma de tudo que existe. Ela é a própria criação, o universo. Claramente, eu colocaria ela também aqui, só atrás do Divine Creator, que ainda assim o Divine Creator, o potencial dele, o conceito dele que ele foi criado, onde tudo é apenas um único sonho, onde todas as entidades criadas são vindas do próprio sonho, são vindas dele próprio em si. Então ele estaria aqui, ela estaria aqui nessa posição aqui também. Oblivion, bom, Oblivion ele é o esquecimento, ele é a inexistência, ele é o fim. Antes de tudo, antes de nada, ele já existia. Ele basicamente é o vazio, não tem muita explicação para poder falar sobre ele. Ele já existia antes de tudo, antes de todos. Claro que o Oblivion antes do seu retcon, na HQ do Gods e também agora na HQ da própria Tempestade, o Oblivion ele era algo mais misterioso, ele era algo mais, na minha concepção, mais poderoso. Agora ele foi rebaixado e por isso eu também colocaria ele aqui abaixo do Beyonder. Como eu falei, apoiou o Tribunal Vivo, mas ele é uma das 4 entidades primordiais da Marvel, com a Eternidade, Morte, Tribunal Vivo e ele próprio, tá? Então, sendo a inexistência, não tem mais o que falar, ele é o nada, já existia antes de tudo. The Protege. Bom, The Protege é uma entidade, uma entidade praticamente, um ser criado ali, bem poderoso, que tem uma capacidade bem interessante, poderia ter sido explorado mais pra frente, quando ele apareceu, mas não foi muito pra frente, não sei porquê, mas enfim, ele basicamente ele tem a capacidade de copiar tudo o que ele vê. Ele chegou a fazer, na sua época, quando ele chegou a aparecer, ele chegou a copiar o poder do Tribunal Vivo e alegou ser o novo acima de tudo, mas depois foi derrotado pelo Catan, o aprovador, um celestial que julgou e impediu a sua própria ascensão, para poder evitar que ele ameaçasse a realidade novamente. O Tribunal Vivo então absorveu o The Protege para si mesmo, encerrando então a sua existência. Mesmo poderoso, o The Protege não conseguiria lidar com outros seres por muito tempo, pois justamente personagens como celestiais ou Tribunal Vivo têm a capacidade de conter ele. Então, mesmo sua habilidade bem poderosa, eu colocaria ele aqui abaixo do Majin Jasper, tá? Abaixo não, à frente, na verdade, abaixo, à frente dele. Casa das Ideias. Bom, a Casa das Ideias, como eu falei antes, que eu ia falar sobre ela, Casa das Ideias, ela não é um personagem, não sei em si, mas sim um conceito, praticamente. É o núcleo da realidade, onde tudo que foi, é e será se origina. Lá do Tribunal Vivo, esse espaço gera infinitas histórias, permitindo então ideias, onde toma a forma física, possui múltiplas entradas, incluindo uma na Terra, a sua verdadeira localização, porém está no mistério fora do multiverso. A Casa das Ideias é a moradia do Tribunal Vivo, no caso, dentro da sua própria criação, da sua própria ficção. Claro, tá acima aqui de todo mundo aqui, sendo então uma ameaça à criação da Marvel inteira como um todo. The Lost One. Bom, The Lost One também é uma entidade que foi criada ali pelos Celestiais e o verdadeiro progenitor dos Beyonders. Ele concedeu uma fração dos seus poderes, da sua força aos Beyonders, mas foi traído por eles, que roubaram seu poder e aprisionaram em uma lua fora do próprio multiverso, apagando sua existência da história. Após uma falha na sua prisão, Kal-Hora, que é também conhecido como o Perdido, o The Lost One, escapou e iniciou uma vingança contra os Beyonders. Como eles não podiam enfrentá-lo diretamente, enviaram os guerreiros para poder derrotá-lo, mas ele derrotou todos. Se considerarmos The Lost One com o seu potencial total, seu escopo total de poder, dá para escalar ele também acima do que o próprio Beyonder também é, ou que tem. Afinal de contas, The Lost One, os Beyonders em si, tem os poderes que tem por causa do The Lost One. Agora a gente tem aqui os Tales Surpreenders, que são monstros da pré-criação, ou seja, são monstros criados antes da criação de
tudo na Marvel. Eles são de um quadrinho bem antigo da Marvel, tá? Mas que estão dentro do próprio universo Marvel, não fazendo parte da própria ficção da Marvel, da história da Marvel em si, se é que isso se encaixa bem, né? Mas eles apareceram também em Defensores Beyond e enfrentaram até os Defensores lá, também o próprio Loki também, e eles são monstros poderosos em tese, né? Porque antecedem então a própria criação da Marvel. É justo falar que eles também ofereceriam uma ameaça ali à destruição da própria criação da Marvel, até mesmo a cada das ideias, tá? Acho que é justo colocar eles também. O negócio é que esses monstros aí, eles apareceram só uma vez só, então não tem como muito afirmar se eles conseguiriam interagir com a própria casa das ideias em si, né? Então eu vou colocar eles aqui abaixo da casa, mas eles têm um escopo ali por anteceder tudo a criação do Unabomber. Colocaria eles aqui nessa posição. Vigia, bom, Vigia ou o Ato, né? Eu vou estar considerando ele aqui na Guerra do Fim do Acerto de Contas, onde é afirmado diretamente que ele poderia ser efetivamente trazer outra guerra do Acerto de Contas, que é considerada a maior guerra da história da Marvel, que também vê infinitas possibilidades em cima da referida guerra e poderia facilmente negar seus efeitos no próprio multiverso, e é afirmado que a guerra do Acerto de Contas foi a maior do que já se espalhou pelo próprio multiverso. Também é afirmado que a explosão da armadura da Hydra foi a força mais destrutiva da Marvel, então também é justo colocar ele no seu auge, claro, acima do próprio Oblivion, tá? E como ele poderia ver todas as possibilidades e também negar isso, também é até plausível dizer que ele poderia até estar acima da Rainha Nunca, tá? Poderia negar as possibilidades, ver as possibilidades. Eu vou até mudar isso aqui, cara. Eu vou colocar ele acima da Rainha Nunca. Como falei, ele poderia negar as possibilidades, tudo que envolve a possibilidade, podendo ver elas, né? Eu colocaria ele também aqui nessa posição. Utgar Loki agora, né? Ele é um deus ancião criado pelo Demiurgo para poder representar truques e magias, quando então os deuses anciões começaram uma guerra cíclica para poder devorarem. A Gaia deu à luz ao Demogorgon, que exterminou os deuses perversos, mas para poder escapar, Utgar Loki criou Utgar, um plano pessoal onde se escondeu e abrigou outros 4 deuses anciões fugitivos, Turanos, Kimur, Megetes e Nirgil, formando então um novo panteão. Ele também deu a Gaia a chave para Utgard, caso ela quisesse libertá-los no futuro. Utgar Loki também é bem poderoso, possui um poder singular, onde ele pode transformar conceitos abstratos como destino e pensamentos em objetos físicos. Loki descreveu ele como uma personificação da magia profunda. Como o Imortal Thor também ainda está em andamento, há muita coisa para poder acontecer. O Utgar Loki poderia talvez até subir um pouquinho mais nessa lista aqui. Eu colocaria ele aqui só atrás do próprio Dormammu. Mas sim, há possibilidade dele poder... Não, mentira, tá? Vou colocar ele atrás do Kiton. Atrás do Kiton e um pouquinho... vou botar aqui, atrás do Kiton. Agora a gente tem aqui o Infinito, né? O A Infinita, né? No caso, então, ela também faz parte ali dos panteões ali também da eternidade. Ela é como se fosse a irmã ali da eternidade, também compartilhamento ali também com Oblivion. Seu conceito também, infinidade é justo, é igual, como o próprio nome já diz, é igual a tudo. Infinidade, infinito é igual a tudo. Ela, assim como a eternidade, Oblivion, também tem os mesmos conceitos. Ela também, a gente pode até classificar ela no mesmo nível da eternidade, podendo até estar um pouquinho superior, talvez, ou até um pouquinho ali junto com o Oblivion, mas eu vou colocar ali sendo igual ali à eternidade. Turanos, Utgar Thor. Bom, Turanos também, assim como os deuses de Utgar, também é bem poderoso. Ele é um deus ancião criado pelo Demiurgo também, a formação da Terra, representando tempestades do ciclo do destino. Para poder escapar do Demogorgon, ele se exilou em Utgar com outros 4 deuses anciões, Utgar Loki, Kimur, Megetes e Nirgil. Mais tarde, a Gaia libertou ele, enviando então a Nova York, onde lutou contra o Thor, mas foi derrotado e lançado na costa distante. Turanos conseguiu retornar depois, né, e rastreou Thor até a Lua. Enfim, Turanos, ele é bem poderoso, existindo também ataques de múltiplos Mjolnirs e até mesmo de um raio, potência total, sem sofrer danos significativos. Ele possui uma velocidade absurda, conseguindo também retornar da costa distante a bordo do multiverso. A sua arma principal é a Roda do Destino. Em Immortal Thor número 20, por exemplo, que lançou agora recentemente, Turanos aparentemente foi morto para um deus ancião egípcio, Megetes, né, que vai aparecer agora. Então, Turanos é assim, meio que um Utgar Loki também, né, parecido. Então eu vou colocar ele atrás do Utgar Loki, um pouquinho atrás da própria Gaia. Então acho que a Gaia tem uma importância ali maior do que o Utgar Thor,
Utgator, Tauranus ali, tá? Mas eu vou deixar nessa posição aqui. E a gente tem aqui o Deona Below Hall. Bom, Deona Below Hall, um abaixo de tudo, é o lado sombrio do Honorable Vol, representando também a destruição, o ódio, enquanto também o seu lado espectro, né, simboliza a criação e a compaixão. Ele surgiu como uma manifestação da fúria do Supremo Criador contra a Mãe dos Horrores, um ser que escondeu a terra dele e criou o Urdru. Futuro alternativo, ele conseguiu assumir, possuir ali o Bruce Banner, né, e pegando o corpo do Hulk, devorou a eternidade, também tentou erradicar toda a vida do multiverso. No entanto, o líder, ao tentar ajudá-lo, acabou sabotando seus planos ao fechar a Porta Verde, desconectando a entidade e seus avatares Gama, deixando então ele preso no lugar inferior. Below Hall, ele tem um poder muito insano, tá? Muito insano. Mas o que difere ele, como eu falei pra vocês, é que ele não é muito inteligente, é que ele precisa de um corpo físico para poder se manifestar pro próprio multiverso Marvel em si, e por isso ele também está aqui na segunda camada, na terceira camada, atrás do Tribunal Vivo, tá? E qual a diferença dele pro Hulk e Below Hall? Como eu falei, o Hulk e Below Hall, ele toma o controle do corpo do Hulk. Ele tem um corpo ali para poder se manifestar para fora do multiverso, para fazer o que tem que fazer no multiverso. O Below Hall em si não tem um corpo físico, e mesmo quando ele tentou manifestar um corpo físico, o Hulk lá, com uma palmada, conseguiu derrotar ele. Essas são as fraquezas do Below Hall. Tem essas fraquezas, tem essas limitações, mas também é poderoso. E por fim, mas não menos importante, o Deus Tigre. O Deus Tigre, ele é uma das poucas entidades que deveriam ter ali uma importância maior. Ele é pouco abordado, pouco citado, mas basicamente ele é como se fosse uma contraparte da Fênix, uma divindade do medo, associada ao medo da própria humanidade, da escuridão e também dos tigres, que alimentam os amuletos do poder do tigre branco. Embora enfraquecido com o tempo, devido então à superação do medo da humanidade, pela humanidade em si, ele é a contraparte do deus do cão. Quando então os defensores enfrentaram a Força Fênix, o Marvel Azul, o Blue Marvel, né, recordou as suas experiências com o deus tigre e encorajou a Tigra a buscar o seu poder. Como então o guerreiro sagrado do povo gato, a Tigra se comunicou com o deus tigre e usou seu poder para salvar o Loki das chamas da própria Fênix. Deus Tigre é o predador natural da Fênix, que em tese pode ser comparado à Fênix. O único problema disso é que ele é pouco explorado. Ou seja, o Deus Tigre sim é poderoso. Por ele ser comparado à Fênix e ser um predador natural dela, eu colocaria ele também à frente do Quinto Cosmo, tá? Eu não acho que ele é um destruidor de multiverso, de universo, saca? Não, mas ele é um predador da Fênix e sim, pode ser o escopo maior ali de poder. Ele chegou a enfrentar as entidades Logo, né, que é a fusão ali do Intermediário com o Lorde do Caos da Ordem, Pantera Negra, que manifestou ele também e tal. Então ele pode enfrentar essa entidade, mas não acho que ele é um ser que vai destruir tudo. Essa é a tier list, essa ficou a tier list aqui dos personagens mais poderosos da Marvel. O que vocês acharam? Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre cosmologia da Marvel, como montar a sua cosmologia, como analisar a sua cosmologia, como saber quem venceria tal personagem, como analisar tais coisas, recomendo vocês, sugiro a vocês a conhecerem Anatomia de Batalha. Link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para vocês conhecerem. Não perca tempo, essa oportunidade que eu tô dando para vocês conhecerem, também saberem, aprenderem mais como funciona, como se analisa cada aspecto, cada situação de uma batalha, enfim. Confere o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. E lembrando que vocês também podem sugerir novos temas de tier list. Sugira. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.